Boa tarde, galera, tudo bem? Aula de História, vocês vão trabalhar da página 250 até a página 253. Nós iremos trabalhar sobre as terras indígenas, assim como as comunidades quilombolas. Vocês também vão aprender sobre as dificuldades encontradas aí pelas comunidades indígenas. Gente, peguem seus materiais, sentem aí bonitinho e tenham uma boa aula. Turma, vamos relembrar um pouquinho aqui a história dos portugueses quando chegaram aqui em nossas terras. Os portugueses que chegaram e tomaram posse das terras, logo em seguida tiveram contatos com os indígenas e ainda chamaram eles de selvagens. Que absurdo! E aí, galerinha, os índios viraram escravos dos brancos, assim perderam seus rios, suas florestas e também o seu espaço territorial. Bem triste essa situação. Isso não deveria ter acontecido, não deveria acontecer. Afinal de contas, é com a cultura dos índios que temos uma linda e grande herança. Pois os índios, eles contribuíram em vários aspectos na formação da sociedade brasileira, deixando o quê? Palavras em nosso vocabulário, alimentos e pratos em nossa culinária e até muitos e muitos costumes. Olha que imagem legal, que imagem bacana. Algumas palavras é capivara, cupim, abacaxi, açaí, também, ó, pipoca, Goiás, Guarujá, tatuapé, palmito, mandioca, milho, peixes, batata doce, feijão, coco, chá e até o costume de dormir em redes, farinha e outras coisas mais, galerinha. Pois é, quanta riqueza aí que os índios deixou para nós como herança. Então deveríamos ser mais gratos, né? Ser eternamente gratos. Mas não é gratidão que isso acontece, não. Como muitos os quilombolas, há muitos grupos indígenas à espera da demarcação de suas terras. Pois é, galerinha, aguardando aí então uma espera. Muitos índios vivem em quase todo o território brasileiro. A maioria vive em quê? Em florestas, através de uma mistura de caça, coleta e pesca. Eles cultivam o quê? As plantas que utilizam como alimento, medicamento e também usam a vegetação para construir suas casas e fazer os seus objetos do dia a dia. Mas muitos índios estão sofrendo invasão, roubo de suas terras, das quais tanto dependem para sobreviver. Pois é, eles sofrem com invasões de madeireiras, caçadores, garimpeiros, com instalação de hidrelétricas e com construção de ferrovias e estrada. E muitas dessas situações geram também poluição em rios, desmatamento e alteração na biodiversidade de cada região. Coitados, né, gente? Muitos dos governos, o governo reconhece algumas terras e outras terras não são reconhecidas como terras indígenas. Eles estão, então, aguardando aí por isso. E eu espero que eles consigam, como nós estamos torcendo pelos povos, pelas comunidades quilombolas, também iremos torcer pelas comunidades aí indígenas. Pois é, galerinha, a história dos povos indígenas do Brasil tem sido marcada pela brutalidade, escravidão,
e violência. Que triste. O índio tem uma linda história que faz parte da nossa terra e isso deveria ser respeitado e nunca esquecido, né? Devemos então garantir os seus direitos, conceder a eles acesso à saúde, educação e sempre valorizando as suas culturas tradicionais aí, né? Que eles possam conquistar tudo isso. Turma, nada de preconceito. O índio é como eu e você. Eles têm as suas culturas, as suas tradições, mas eles também têm o direito de construir suas vidas sem nenhuma discriminação e privações. Como estudar, se formar. Olha que bacana! Eles devem ser livres. Olha essa médica aqui, é uma médica índia. E esse advogado? Pois é um advogado índio. Sim, gente, sem preconceito. E eles estão mais modernos, assim como nós. Pois é. Utilizam aí meios de comunicação. Olha só que legal! Sempre mantendo a sua cultura, suas tradições, participam de congresso, lutando aí pelos seus direitos, pelas suas terras, né? Sem desmatamento, sem invasão. Pois é, galerinha, e eu espero, do fundo do meu coração, que eles consigam vencer essa luta e que consigam realmente manter aí as suas tradições, as suas terras, as suas culturas, as suas famílias. Olha aqui, o índio ao lado do nosso presidente, né? Jair Bolsonaro. Turma, que suas terras possam ser reconhecidas e todas essas injustiças e preconceitos com os povos indígenas possa realmente chegar ao fim, né? Que eles possam manter então a sua cultura, a sua religião, a sua língua do jeito que querem, os seus comportamentos, né? E que nunca aí a nossa história se desvalorize, que ela não se acabe. Olha que linda essa Índia. Pois é, galerinha. É uma luta, assim, enorme, uma luta muito grande que esse povo tem tido, assim, aos longos dos anos, né? Mas estamos aqui lado a lado com eles e que a nossa história não venha morrer. Turma, vamos agora realizar as nossas atividades. Primeiro aqui na página 251. O texto abaixo é um livro de histórias de um índio, de Daniel Munduruku. Olha, foi ele que criou essa história aí. É a história do menino Caxi. Leia o que o personagem Caru Nempon, pajé da aldeia, falou na cerimônia de batismo de Caxi. Então, vamos lá. Aqui tá o glossário, tá? São as palavras difíceis e aí nós vamos compreender o significado. Há muitas formas negativas que querem exterminar o nosso povo, a nossa cultura. Os pariate, o que é pariate, professora? Ah, tá escrito aí, tá certo? Pessoa que não é indígena. Se ela não é indígena, então ela não, né? Praticamente não gosta muito de cuidar das terras. Então vamos lá. Vem até nós com promessas na ponta da língua. Prometem manter nossa tradição e nossos costumes, dizendo que são nossos
aboré. O que é aboré, professora? Tá escrito aí. Amigo. Que gostam dos índios, que somos os mais importantes habitantes dessa terra e os verdadeiros brasileiros. Mas o que fazem é sempre o contrário do que falam. Destrói o nosso povo e a nossa cultura. Poluir o nosso Idibi, que é água e rio, derrubar o espírito de nossas árvores, expulsar a nossa caça. Ai, que triste. Hoje temos que andar muitos quilômetros se quisermos comer carne boa, carne de nossos animais. Agora vamos aprender o nome dos animais. Bio significa anta. Dapizei significa veado. Dajeco significa caititu, seria um porco do mato. E o daje, que é queixada. Poi, iraim, macaco. E também puzoaua, que é o coati. Temos que navegar por outros rios se quisermos comer peixe bom, pois eles estragaram as margens do nosso Tapajós, fazendo nossos peixes irem buscar refúgio em outras águas. Pois é. Então, aí está a historinha. De acordo com a leitura do texto, responda às perguntas a seguir. O que fazem os Pariati nas terras dos indígenas? Gente, eles prometiam várias coisas e eles não cumpriam. Então, eles desmatavam, né? Poluíam os rios e ainda faziam o quê? Eles afastavam os animais, né? Que eles tinham que até caminhar quilômetros para conseguir novos alimentos. Então, vamos colocar aí, ó. Desmatavam, vírgula. Peraí, que ficou errado aqui. Vamos colocar desmatam, melhor. Desmatam, pronto, ótimo. Polui os rios e se afastam não, né? E afastam os animais. Pois é. Assine os tipos de animais que os indígenas do texto consomem. Aí, diz que ele consome boi ou macaco? Macaco, né? Então, vamos colocar um X no macaco. Cavalo ou coelho? O texto não fala nem de cavalo nem de coelho. Coati ou anta? O texto fala de coati e também o texto fala de anta, certo? Por que é importante preservar as terras indígenas? Por quê, galerinha? Porque é delas que os índios dependem, né? Eles utilizam aí tudo para a sua sobrevivência e também eles não prejudicam a natureza. Pois é. Então, é por isso. Então, vamos colocar aí, ó. Porque delas dependem os povos indígenas, vírgula, que sobrevive de suas terras. E não prejudica
a natureza. Ponto final. Turma, página 253, mão na massa. Muitos indígenas que vivem nas cidades tentam manter sua língua e sua cultura e preservar suas raízes. Viver na cidade é mais um dos desafios dos indígenas brasileiros. Observem as imagens e leia o trecho e responda as perguntas. Então, vamos observar aqui, ó. Olha só. Eles estão com roupas, né, como eu e você. Porém, estão pintados, com cocá, né? E aí, sabemos que são um povo indígena. Então, vamos lá. Alguns acusam certos índios de não serem índios por falarem português. Que absurdo! Se vestirem conforme a cultura ocidental. O índio pode falar português, claro, se vestir com as mais variadas roupas, morar em cidade e continuar a ser índio. Claro que sim, gente, não devemos ter nenhum tipo de discriminação. Então, vamos lá. As imagens representam qual grupo social? Indígenas, né? Então, vamos colocar aí, ó. Indígenas. Galerinha, a palavra indígenas tem acento, tá? Como você reconheceu o grupo a que pertence? Através das suas pinturas corporais, né? Então, vamos lá. Embaixo. Através das pinturas corporais. Por que os indígenas continuam a ser indígenas, mesmo morando nas cidades? Por quê, gente? Porque a identidade deles está ligada, o quê? Aos laços específicos, tanto da cultura, como da religião, da língua, comportamento, né? Tudo isso indígena. E aí, eles acabam compartilhando a sua história, né? Em comum. Então, vamos colocar aí? Como podemos colocar? Porque sua identidade está ligada, tem acento, por laços específicos, como cultura, vírgula, religião, a língua, né? A língua deles. Também o comportamento. Vamos colocar etc, né? Mas vamos colocar aqui, ó, tá bom? E eles compartilham origem e história em comum. Ponto final. Olha só, que bacana, né, gente? Aprender aí a história indígena. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula de hoje. Lembrando, respeito sempre a um povo aí, né, que trouxe pra gente, assim, riquezas de grandes culturas, certo? Então, um beijo e até a próxima aula.